Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 3, Objetos de Conhecimento, Forma, Estrutura e Movimentos da Terra. Detalhamento, o relógio de sol e a relação com as várias ciências. Então, vamos começar? Hoje lhes convido a conhecer um instrumento muito importante aí para a nossa história até os tempos atuais. Ele é o relógio de sol. Isso mesmo, o relógio de sol, uma jornada através do tempo e das ciências. Nós faremos uma relação aí do relógio de sol com várias ciências. Vai ser uma verdadeira história sobre esse instrumento tão importante. Então, o relógio de sol, com sua simplicidade, elegante e engenhosidade, transcende os limites do tempo como mero marcador de horas, né? Sua história entrelaça-se com diversas áreas de conhecimento, revelando a genialidade humana e a busca incessante pela compreensão do universo. Isso mesmo, tudo isso dentro desse pequeno instrumento. Embarque comigo aí em uma jornada fascinante para desvendar os segredos dessa invenção que é milenar. Então vamos lá nos aprofundar ao conhecimento relacionado ao relógio, né, que, como vocês estão visualizando aqui, né, vai funcionar representando aqui o fundo, o dia e a noite, vai funcionar aí com a utilização dos raios solares, formando um sombreamento durante o dia, marcando aí, por exemplo, o passar do tempo, que posteriormente aí foi dedicado a uma nomenclatura chamada horas. Então, nós vamos começar, é claro, pelo conceito. Em sua essência, o relógio de sol é um dispositivo que utiliza a posição do sol no céu para indicar a hora do dia. Um mostrador, geralmente plano, recebe a sombra projetada por um gnomo, que é uma haste ou uma barra reta. Então, esse gnomo posicionado em um ângulo específico em relação ao eixo de rotação da Terra. Lembrando aí que o eixo de rotação é responsável por aqueles movimentos em que nós vamos detectar os dias e as noites. E, à medida que o Sol se move ao longo do dia, a sombra projetada no gnomo, se projeta, a sombra do gnomo se projeta sobre diferentes pontos do mostrador, marcando aí, então, as horas. Ao longo da nossa aula, a gente vai vendo aí vários modelos de relógio de sol, e à medida que a gente vai avançando aí, vocês vão conhecendo como essa engenhosidade, teve aí uma diversidade enorme dedicada a várias civilizações e com uma importância cultural que até hoje nos remete a histórias, a momentos históricos também importantes. Então, a história do relógio, por assim dizer, remonta a milhares de anos, com registros de sua utilização em diversas civilizações antigas, como os egípcios. Então, evidências arqueológicas datadas de 3.000 anos antes de Cristo revelam obeliscos e outros monumentos servindo como relógios de sol horizontais. Na imagem, vocês estão visualizando um desses tipos de relógios construídos. Mas não foram só os egípcios dentro das civilizações antigas. Nós tivemos também os mesopotâmicos. Então, registros escritos de 2.000 anos antes de Cristo também indicam o uso de relógio de sol para fins agrícolas e também religiosos. Então, nós adentramos aí em outras áreas das ciências, Nós temos aí a agricultura fazendo uso desse instrumento tão importante. Imagina por que é necessário ficar contando o tempo, professora?
Quando a gente está aí estudando, por exemplo, um projetinho de germinação, a gente não só conta o tempo, como conta os dias aí para aquela sementezinha germinar. É claro que o tempo é importantíssimo para você fazer registros da necessidade de se saber sobre a brotação ou ciclo de vida de um determinado indivíduo. E dentro da religiosidade, nós temos várias aplicações nas inúmeras doutrinas e seitas. Nós temos aí também outras civilizações que fizeram uso aí desse instrumento importantíssimo a citar. Começamos pelos gregos e romanos. Então, essas civilizações aperfeiçoaram aí os modelos, incorporando conhecimentos de astronomia e geometria, como acontece aí com o gnômon de Ptolomeu. Isso mesmo, Ptolomeu aí que desenvolveu aí essa estrutura que recebeu o seu nome, né? Então, astronomia e geometria, duas ciências, além das ciências da natureza, fazendo uso aí desse instrumento tão importante. Porém, na Idade Média, os relógios de sol eram usados como ornamentos, né? E também eram bem mais complexos do que as estruturas dos relógios de outrora, né? Tornaram-se símbolos de status e poder, presentes em catedrais e edifícios públicos, isto na Idade Média. Mas também tivemos aí no tempo do Renascimento, né, o Renascimento, a busca por precisão científica que impulsionou o desenvolvimento de modelos mais sofisticados como o relógio de sol equatorial, tá? Então, nós temos aí um avanço das ciências com o passar do tempo, melhorando a tecnologia e modificando levemente esse instrumento, mas não perdendo o princípio principal, né, que ainda é a medição do tempo. Vimos aí no passeio aí por essas civilizações, né, que nós tivemos um desenvolvimento dessa estrutura e a utilização dele em várias ciências, para vocês entenderem o quanto é diversificada a utilização do relógio de sol. Mas qual é a sua importância, né, para essas ciências? Nós vamos entender um pouquinho, mas eu quero que vocês observem aí na nossa imagem, né, um mosaico mostrando modelos de relógio de sol, alguns modelos pintados e outros realmente instrumentos, tá? Fazendo aí a menção à utilização desse instrumento para medir o tempo. Então, o relógio de sol, ao longo da história, teve um papel crucial em diversas áreas do conhecimento, né? A gente já citou anteriormente, mas vamos dar ênfase a algumas delas. A começar aí pela astronomia. Então, os relógios de sol estão intimamente ligados à astronomia, pois dependem do movimento aparente do Sol no céu para funcionar. Então, os astrônomos, né, existia muita discussão ainda relacionada aos movimentos da Terra, aos movimentos do Sol. Ainda estavam tentando entender como ocorriam esses movimentos. O relógio de sol ele os ajudava a orientar, pelo menos no que diz respeito a um movimento que a gente falou anteriormente, que é o movimento de rotação, que é responsável aí, como eu falei para vocês, por identificarmos os dias e as noites. E quando você faz uso, por exemplo, da contagem de tempo através do relógio de sol, você consegue identificar esse tempo, né? Esse intervalo de tempo que nós temos aí para o dia e o intervalo de tempo para a noite, sendo que de noite não é possível fazer a contagem do tempo com o sol, porque o sol ele só aparece durante o dia. Então, nós temos aí já uma identificação de movimentos da Terra relacionado aí à rotação, em que o relógio de sol vai ser usado aí como instrumento de referência. Então, esses instrumentos foram usados historicamente para determinar a hora do dia,
Se vocês observarem aí na imagem, nós temos uma escala, né? Ou em números ou em algarismos romanos, tá bom? Bem como para realizar observações astronômicas importantes, como, por exemplo, a determinação das estações do ano e a medição do tempo solar aparente. Então, a medição das estações do ano, nós sabemos que a Terra tem uma leve inclinação, que vai tornar possível, né, essa inclinação, né, o eixo de inclinação, em algumas partes da Terra, a observação de 4 estações do ano. Então, nessas 4 estações do ano, a incidência solar sobre o relógio de sol vai mudar pouca coisa. Então, até nisso dá para observar a incidência solar e a sua modificação, tornando possível, por exemplo, observar dias mais longos, dias mais curtos, né? Por exemplo, dias mais longos na época do verão, da estação do verão, dias mais longos, na verdade, noites mais longas na estação do inverno. Então, quando você relaciona a incidência solar, fazendo a observação aí nesse instrumento, você observa que ao longo do ano, onde as 4 estações são bem definidas, essa incidência vai tornar variável o tempo solar durante o dia, né? Olha só que importante observação feita através desse simples, né, e tão importante instrumento. Mas temos outras áreas das ciências que se beneficiaram aí com este conhecimento, né, sobre o relógio de sol. Vamos conhecer aí a geografia e a geologia. Então, os relógios de sol também têm implicações geográficas e geológicas, uma vez que sua precisão depende da localização do observador. O observador, nesse caso, o homem, né, que está tomando aí como exemplo a sua própria orientação em relação ao posicionamento também do relógio, né, e a sua visão ao observar aí o sombreamento, né, da Terra e a sua inclinação em relação ao eixo e também em relação ao Sol. Então, nós temos várias orientações aí, de acordo com o observador e a sua localização ao observar esse instrumento no planeta Terra, né, no local onde está localizado o Sol, aliás, o relógio de Sol. Então, é importante vocês entenderem que o relógio de Sol ele não é construído em qualquer local. Ele tem locais estratégicos para fazer essas observações aí relacionadas aos conhecimentos da geografia e da geologia. Eles foram usados para ajudar a determinar a latitude e a estudar a movimentação do Sol ao longo do ano, o que é crucial para compreender os padrões climáticos e as mudanças sazonais, né? Padrões climáticos que muitos estão relacionados não só às estações do ano, no que diz respeito à inclinação, também como um relevo, né? E as mudanças sazonais também. Nós temos vários fatores para influenciar no clima, no ambiente, né? No relevo, e nós temos vários instrumentos que vão ser utilizados como ferramenta para tentar entender e fazer o estudo dentro dessas áreas, né? No que diz respeito aí à geografia e à geologia, o instrumento relógio de sol foi muito utilizado também por esses cientistas, né? Esses pesquisadores e observadores também. Dentro da área da engenharia e da matemática, o relógio de sol também foi útil, né? A construção e o design de relógios envolveram os princípios de engenharia e matemática, como a geometria, a trigonometria e a física. Olha só quanta aplicação da tecnologia, né, dentro dessas áreas que abrange quando você faz o estudo e o uso desse instrumento. Nós temos aí um outro modelo de relógio de sol, né, com uma marcação aí das horas, como vocês podem observar, em escala romana, né, em números romanos. Então, o relógio de sol, né, os relógios de sol,
eles são exemplos impressionantes de como esses princípios podem ser aplicados de forma prática e estética para resolver os problemas do mundo real. Isso aí, olha só que importante dentro das ciências exatas, né? Mas temos outras ciências que também foram beneficiadas, né? E vice-versa, pelo conhecimento e tecnologia utilizados aí a observar o relógio de sol. Temos as ciências História e Antropologia. Ô professora, eu pensei que ciências eram só as ciências da natureza. Não, todas as áreas de conhecimento são ciência, tá bom, gente? Só que a gente está aqui contextualizando as ciências naturais com essas ciências que vocês estão observando, né? Onde todas elas têm um elo em comum, o conhecimento do uso do instrumento do relógio de sol. Mas vamos adentrar aí na história e na antropologia para a gente saber como foi essa contribuição, né, desse instrumento para essas ciências e vice-versa. Além disso, o relógio de sol tem um importante significado histórico e cultural, pois estão ligados ao desenvolvimento da civilização e ao avanço do conhecimento humano ao longo dos séculos. Então, esses instrumentos são testemunhos tangíveis da criatividade e da engenhosidade das civilizações antigas e continuam a inspirar a admiração e o fascínio até hoje. Lembrando aí que nós temos mais uma imagem, né, com um relógio de sol feito aí numa superfície. Nós temos o gnomo e mais uma vez a orientação das horas marcadas aí com os números em romano, em algarismo romano. Nós temos aí uma linha do tempo que fala sobre esse instrumento, né, que é um instrumento de medição do tempo. Então, do relógio de sol aos instrumentos modernos, nós tivemos uma evolução muito grande, levando em consideração que as várias ciências que nós vimos aí anteriormente, contribuíram com suas ferramentas, né, e com conhecimento tecnológico, contribuíram aí para desenvolver esse instrumento ao longo do tempo. Então, a observação do Sol, da Lua e das estrelas, né, relacionadas aí a esse instrumento, as primeiras civilizações, elas utilizaram a observação, as primeiras civilizações utilizaram a observação dos astros celestes para marcar a passagem do tempo, né, definido estações do ano, ciclos agrícolas e também rituais religiosos. Mas vamos ver aí, ao longo do tempo, nós fizemos uma linha do tempo para mostrar um pouquinho da evolução desse instrumento de medição do tempo. Vamos fazer uma leitura desta linha do tempo dos relógios, né? Nós temos aqui os relógios de sol. Vocês vão visualizar essa telinha aqui da esquerda para a direita, né? Eu vou rolar aqui, vocês vão visualizar tanto a referência do relógio em relação ao tempo que ele foi construído. Então, o relógio de sol, né, os primeiros relógios de sol, eles foram aí observados, né, através de registros históricos, né, a presença deles há 3.000 anos antes de Cristo, daí até 1.500 anos depois de Cristo. Então, esse tempo, nós temos o registro dos relógios de sol mais antigos, né? Mas, avançando mais um pouquinho, nós tivemos aí, com os adventos da tecnologia, a produção de relógios de água, né? Esses relógios de água, eles foram construídos, né? Nós temos o registro deles há 3.000 anos antes de Cristo também, né? E datados até 1.500 anos depois de Cristo. Mas a eficiência maior, né, de informações está muito mais relacionado ao uso do relógio de sol, embora esses instrumentos de água também tenham sido construídos. Nós temos aí
os relógios eletrônicos, né? Esses relógios eletrônicos, eles datam aí de 1900 depois de Cristo até o presente momento. Nesta imagem que vocês estão visualizando aqui, nós temos a presença de um instrumento que é muito utilizado ainda em algumas empresas para fazer o registro de entrada e saída de funcionários, né? É um relógio bem antigo, porém, com os adventos da tecnologia, ele já sofreu pequenas modificações, né, de analógico para digital e assim por diante. Mas eles ainda existem até hoje. Nós temos aqui relógios atômicos, né, nesta nossa linha do tempo, registrados aí de 1900 depois de Cristo também até o tempo presente. Temos aqui os relógios digitais. Esses aqui já começam a aparecer com aquilo que nós temos hoje em dia, né? Nós não temos mais relógios de corda, nós não temos mais os relógios que são outros instrumentos de medição, a não ser aqueles que são observados em museus. Eu acho que às vezes tem até alguém que faça, como é que eu posso dizer, que guarde ele como recordação, né? Como se fosse uma relíquia ou um presente de família. Ou seja, um instrumento que, além de contar o tempo, conta a história. Mas esses instrumentos que contam o tempo atualmente, nós conhecemos como relógios digitais. Veja que nós evoluímos aí de relógio de sol para outros instrumentos de medição do tempo, até o tempo atual, onde nós temos aqui o GPS global, né? O GPS, Sistema Global de Posicionamento, que nós temos de registros dele de 1900 depois de Cristo também até o tempo presente. Ele sofreu uma evolução muito grande. Nós temos aí os GPS mais atualizados, que nos mostram aí o registro do local onde uma pessoa, né, onde um determinado ponto está localizado em relação ao planeta Terra, né? Nós temos aí essas marcações, mas também é um instrumento que vai contar também uma medição de tempo, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa linha do tempo, mostrando esses instrumentos e a evolução da marcação de tempo, desde o relógio de sol até o GPS, né? Que é um instrumento muito utilizado para nos orientarmos em relação ao planeta. Então, essa foi a nossa contextualização histórica de todos os instrumentos de medição, a começar aí do nosso relógio de sol até chegar ao GPS, né, que são os instrumentos mais atualizados. Nós temos aí o uso dessas ferramentas também dentro de um equipamento muito menor, né, smart, que fazemos muito uso deles, que é o aparelho celular. Lá tem o relógio, a medição do tempo, lá tem o GPS e outras funções, inúmeras funções que nos auxiliam aí com as nossas necessidades básicas. Mas é mais um instrumento que também faz uso aí da medição do tempo, né? Esse instrumento que já é quase que global e quase que tão necessário quanto foi algum dia o relógio de sol para outras civilizações. Mas será que ainda existem relógios de sol nos dias de hoje? Porque o que eu mostrei para vocês aí foram muitos modelos relacionados a fatos históricos, a registros, né? Mas existem ainda nos tempos atuais? Sim, né? A resposta é sim. Existem relógios de sol espalhados pelo mundo inteiro. Muitos deles considerados marcos históricos e culturais importantes. Então, para ilustrar a riqueza e a diversidade desses instrumentos, vamos explorar alguns exemplos. Então, mantenham a mente bem aberta aí para a nossa ciência, para vocês entenderem o quanto é importante os relógios que nós vamos descobrir, né, que estão aí espalhados pelo mundo todo, e a importância cultural deles para aquele local, considerando aí que os relógios estão espalhados
por vários países aí no nosso planeta Terra. Alguns deles ainda tão funcionais quanto os relógios de pulso, né? E os instrumentos de medição de tempo, como o aparelho celular. Vamos conhecer alguns desses relógios de sol. Temos aí o obelisco de luxo, que fica em Paris, na França. Então, o obelisco é essa estrutura bem alta, vocês podem ver aí a referência da altura dela em relação aos carros que estão passando aí ao redor aí desse monumento. Então, este obelisco milenar, originalmente localizado em Luxor, no Egito, né? Por isso que ele tem o nome de obelisco de Luxor, foi transferido para Paris. Isso mesmo, né? Ele foi levado para Paris, ele com esse tamanhão todo, imagine o trabalho que deu, em 1833, né? Além de sua beleza imponente, ele serve como um relógio de sol gigante ainda, né, como instrumento de medição, indicando as horas do dia pela sombra que ele faz, né, pela sombra que ele projeta na Terra, né? Observem aí, o tamanho dele deve fazer uma sombra enorme, e ao longo dos anos, além de observar aí a sombra que ele faz, né, ao refletir essa sombra aí no chão, ao formar essa sombra no chão, faz também mostrar os indicadores de dias mais curtos e dias mais longos com relação às estações do ano. Uma vez que aí ele se encontra em Paris, lá as estações do ano são bem definidas, tá bom? Mas vamos conhecer aí um outro relógio de sol, chamado aí de Torre dos Ventos. Ele fica localizado em Atenas, na Grécia. Então, essa torre que vocês estão visualizando, embora não seja muito alta, né, é uma torre do século I a.C., apresenta 8 faces esculpidas com relevos representando os 8 ventos principais. Além disso, ela funciona como um relógio de sol horizontal. Isso mesmo, com um gnomo central que projeta sua sombra sobre as faces da torre, marcando as horas. Então, ele ainda é usado como instrumento de medição. Nós temos aí o relógio de sol de Augusto, que fica na Roma, Itália, construído no século I d.C. pelo imperador Augusto. Este relógio de sol também monumental, utilizava um obelisco como gnomo e um marcador circular no próprio solo, para indicar as horas. Ele era um símbolo do poder e da engenhosidade do Império Romano. Temos o relógio de sol de Jantar Mantar, em Jaipur, na Índia, construído no século XVIII pelo Maharaja Jai Singh II. Este conjunto de 5 relógios de sol que vocês estão observando, de diferentes tamanhos e formatos, é um dos maiores e mais precisos do mundo. E ele demonstra o avanço do conhecimento científico na Índia durante este período. Temos o El Caracol, em Chichén Itzá, no México. Essa pirâmide pré-colombiana do século IX d.C. possui uma escadaria em forma de serpentina, que funciona como um relógio de sol gigante. A sombra da escadaria ela se move ao longo da pirâmide ao longo do dia, marcando aí os solstícios e os equinócios com uma precisão notável. Temos o relógio de sol da Igreja de São Francisco de Assis, aqui no Brasil, né? Na Olinda especificamente, construído no século XVI, que é um dos mais antigos do Brasil e se destaca pela beleza e precisão. É um testemunho da influência portuguesa na arquitetura e na ciência colonial brasileira. Então, esses aí são os nossos relógios de sol, apresentados, representando aí muita cultura, muita história do nosso planeta inteiro. E para finalizar assim, a nossa volta pelos tópicos principais, né, que nós vimos na nossa aula de hoje, falando sobre o relógio, nós não devemos esquecer a importância de cada relógio de sol
né, que ela vai além de sua função prática de medir o tempo. Eles representam aí marcos históricos, demonstram conhecimento científico de diferentes civilizações e servem como obras de arte que enriquecem nosso patrimônio cultural. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa historinha sobre o relógio de sol nas várias ciências e até a próxima.